Meus irmãos e minhas irmãs, há uma frase que diz assim: a graça de Jesus é o amor de Deus em movimento. Sob essa perspectiva, eu quero saudar aos meus irmãos e às minhas irmãs com a graça do Senhor Jesus. Que o amor e a graça do Senhor sejam transbordantes na sua vida. Meu nome é Amarildo, eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, na primeira igreja aqui em Governador Valadares, e me proponho a vir aqui conversar com vocês um pouco sobre a família em tempos de pós-modernidade. A família em tempos de pós-modernidade. Esse assunto é um assunto longo e extremamente complexo, e de tal maneira que penso que é melhor, é uma boa estratégia, se nós nos contentarmos por enquanto em abordarmos essa questão de uma maneira panorâmica, abordando apenas algumas dessas questões ou algumas das questões decorrentes dessa temática. Muito bem, vamos lá. A primeira questão seria definir o que é pós-modernidade. Existem outras expressões equivalentes e que servem, na verdade, para designar esse momento em que nós estamos vivendo. Há expressões similares como hipermodernidade, como modernidade líquida, também têm sido utilizadas para expressar esse momento que é marcado por algumas características, e é justamente a respeito de algumas dessas características e como que as famílias podem estar sendo acossadas, colocadas em risco, vulnerabilizadas a partir dessas características que eu quero conversar rapidamente com os meus irmãos. Há uma passagem bíblica muito conhecida por todos nós, e creio que muitos irmãos e irmãs já a memorizam, já a tenham memorizado, que é aquela que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, em que ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E não se conformem com este século. O cristianismo é contracultural. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não podemos nos encaixar na forma desse mundo, no modo desse mundo, na cosmovisão predominante no mundo atual. E é justamente essa a nossa perspectiva ao falarmos sobre os riscos que a família sofre pela circunstância de que ela, sem perceber, pode estar sendo moldada, pode estar sendo conformada aos modelos que esses tempos atuais, que nós chamamos de pós-modernidade, têm oferecido. Então, como uma forma de alerta para os pais, para as mães, para os filhos, para os responsáveis pela educação dos filhos e netos, sobrinhos, enfim, eu venho então alertar ou trazer aqui uma lista de algumas dessas situações ou características que marcam esse tempo e que colocam ou podem colocar as nossas famílias sob risco. A primeira característica desse tempo é a troca da ética pela estética. Eu estou falando de quê? Eu estou falando que muito mais do que ser alguém ou ser efetivamente alguma coisa, as pessoas estão interessadas em parecer ser. Nós vivemos num tempo em que a mediatização, o uso exacerbado de redes sociais ou de ferramentas de comunicação privada, como o WhatsApp, por exemplo, e grupos de WhatsApp, as pessoas estão sentindo uma necessidade tremenda
de que sejam admiradas, de mostrarem algo que estão fazendo, ou que compraram, ou que estão comendo. Né? Você sabe do que eu estou falando? A gente vai num restaurante e antes de colocar a comida no prato, é preciso fotografar a comida e colocar no Facebook ou no Instagram. Enfim, uma necessidade de parecer ser, muito mais do que de ser realmente algo relevante, algo importante. Então, há uma troca da ética que tem a ver com ser alguma coisa, há uma troca dessa ética por uma estética, por uma vontade de parecer. E muitas vezes nós, pais, não damos um bom exemplo para o nosso filho ou para a nossa filha. O que há por trás disso tudo, na verdade, é uma diminuição da importância do caráter e uma exacerbação da importância da reputação. Eu estou dizendo as duas coisas são importantes. O caráter é importante, claro, sem dúvida. A reputação, uma boa reputação, também é importante. O problema é quando eu busco uma reputação sem procurar aperfeiçoar o meu caráter. Há alguns chavões que eu acho que são importantes, porque eles traduzem uma verdade que diz assim: caráter é aquilo que você é. Reputação é aquilo que as pessoas imaginam que você seja. Caráter é como Deus te vê. Reputação é como as pessoas de fora te veem. Então, quando há uma preocupação excessiva com a reputação, sem um zelo por um caráter transformado pelo estudo da palavra, por uma vida de intimidade, por joelhos calejados na oração, numa vida de comunhão e intimidade com o Pai, quando não há, sabe, esse caráter transformado e uma busca de reputação, há uma distorção tremenda na vida das pessoas e dentro das nossas famílias. Então, a primeira característica que a gente está vivendo nos dias atuais, e você há de concordar comigo, é a troca da ética pela estética. As pessoas estão muitíssimo interessadas em parecer ser alguma coisa e mostrar para as pessoas e serem admiradas, aplaudidas, reconhecidas, etc. Isso é um problema nos dias atuais, sobretudo quando você busca o aplauso, você busca a glorificação pessoal por parte das pessoas e se esquece de reconhecer que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, que toda a glória deve ser rendida ao Senhor Jesus. E às vezes nossos filhos estão fazendo isso e a gente não está prestando atenção e eles estão sendo arrastados por esse mundo. Pela cosmovisão deste mundo, pelo modo de enxergar a realidade desse mundo. A ética pela estética. A segunda característica é a troca do perene pelo descartável. A troca daquilo que é permanente por aquilo que é passageiro, provisório, transitório e rápido. Na verdade, o que há por trás nessa característica, que é a troca daquilo que é perene, permanente, sólido, embasado, por aquilo que é passageiro, descartável, fugaz, o que está por trás disso tudo é uma rejeição a conceitos antigos. A verdade, as pessoas não estão interessadas em grande parte, e às vezes nós, nas nossas famílias, somos descuidados com relação a isso. Nós estamos interessados em avivar os marcos antigos e nos apegar a verdades que são fundamentais para a nossa existência. Então, conceitos solidificados pela religião cristã, que são fundamentais para a vida em sociedade, que dizem respeito à família, que dizem respeito ao comportamento ético, à moralidade, à honestidade, são colocados de lado, porque as pessoas têm tido uma aflição tremenda em se apegar a esses conceitos. E tem corrido, então, de tudo aquilo que possa ser tratado como dogmático. Do que eu estou falando?
Olha, a própria palavra dogma e o seu adjetivo correspondente, que é dogmático, tem sido tratados com desdém, como se fosse uma coisa necessariamente ruim. E, na verdade, existem dogmas ruins e dogmas bons. Existem dogmas no sentido de que são radicais da fé, são pontos essenciais da fé, mesmo que não haja explicações lógicas, para eles são pontos essenciais da nossa fé, dos quais não podemos abrir mão. Como, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, como, por exemplo, as duas naturezas na pessoa de Cristo. Essas e outras verdades são verdades antigas que estão na base da nossa existência. E de repente as pessoas elas vão meio que não se interessando muito por essas coisas. E vão gostando de coisas mais light, de sermões mais light, de mensagens mais light que falam de autoajuda, que falam, olha, você é importante, você é bacana. Não, esse sermão do pastor está muito desatualizado, fica falando de pecado. Fica falando de conversão, fica falando de inferno, de condenação. É um desapego àquilo que é perene, aquilo que é sólido, aquilo que é básico e uma busca por aquilo que é passageiro. Então, a troca do perene pelo descartável é o que acontece também nos dias de hoje. Uma terceira característica que tem muito a ver com essa segunda é a troca do absoluto pelo relativo. O relativismo é uma praga dos nossos tempos. Muito antes do coronavírus e da Covid-19, nós tínhamos aí essa epidemia do relativismo que está destruindo a fé de muitos e atacando as nossas famílias. A verdade, há uma negação das metanarrativas de Deus, das grandes verdades do Evangelho. E a ideia básica é de que cada um tem a sua própria verdade, cada um é dono da sua própria verdade. Olha, meu irmão e minha irmã, se cada um é dono da sua própria verdade, então ninguém erra. Se ninguém erra, ninguém peca. Se ninguém peca, não somos pecadores, então, se não somos pecadores, não precisamos de um Salvador. Se não precisamos de um Salvador, então não precisamos de Cristo, e o que ele fez na cruz não tem sentido. Percebe para onde que o relativismo leva? Então é preciso que sejamos cristãos, daquele tipo de cristão que é ortodoxo com relação às verdades bíblicas, que tem apego pela palavra, que não abre mão de estudar e de compreender a palavra de Deus, que não abre mão de doutrinas como a doutrina da queda, da restauração em Cristo, que não abre mão dessas coisas porque elas são fundamentais, elas são essenciais, sobretudo, que não abre mão da perspectiva de que o pecado nos arrasta para longe de Deus e destrói as nossas vidas e nos leva à condenação. Então, uma terceira marca desse tempo é a troca do absoluto pelo relativo, o relativismo. O relativismo é um problema seríssimo dos dias atuais. Nós precisamos ser crentes mais firmes, para termos filhos mais firmes, filhas mais firmes. Afinal de contas, o nosso exemplo fala muito mais do que as nossas palavras. Uma quarta característica é a troca do dogmático pelo vivencial. Eu falei agora há pouco sobre dogma, agora eu falo de novo sobre dogma numa outra perspectiva. Hoje a gente vive a troca do dogmático pelo existencial. O que edifica, o que as pessoas pensam que lhes edifica a alma, o espírito, a vida, não é mais a aprendizagem da palavra, não é mais a perspectiva da aprendizagem bíblica, não é mais o estudo da Bíblia, não é mais a leitura da Bíblia. Eu não me apego mais a essas verdades. Quantos são os crentes, quantas são as famílias que leem a Bíblia todo dia,
mas leia com devoção, com desejo de aprender, como um filho que se assenta aos pés do seu pai e fica ávido, esperando a instrução que vem do seu pai. Quantos são assim hoje em dia? E quando isso acontece, se a sua família está sendo formada por pessoas que não buscam com avidez a instrução do pai, é porque vocês podem estar menosprezando o dogmático, o ensino da doutrina, o ensino da Bíblia, da verdade do Evangelho, da lei de Deus, e trocando o que? Pelo vivencial, pelo experiencial. A gente vê isso nas igrejas. Eu não tenho nenhum problema com testemunhos, sobretudo quando testemunhos glorificam de fato o nome de Jesus, mas o testemunho de pessoas, as suas experiências pessoais, por mais importante que seja, não pode tomar o lugar que é cabível somente à Bíblia. As experiências pessoais são importantes, mas são experiências pessoais. A igreja é edificada na palavra, a família é edificada na palavra e não há solução fora da Bíblia. Ficar só ouvindo testemunhos não vai edificar a sua vida, não vai santificar a sua vida. Lembre que Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que nos fortalece para andarmos e caminharmos nesse mundo perdido, andarmos nesse mundo perdido na presença, porém, de Deus. É isso. Mas uma marca desse mundo é a troca do dogmático pelo experiencial, pelo vivencial. Em vez de falar assim, penso, logo existo, estudo a Bíblia, logo existo, eu sinto, logo existo. Se não me causa arrepios, né? Se não derramo lágrimas, se não me emociono, não serve. Eu não tenho nada contra essas coisas. Porém, não é isso que edifica, efetivamente. E uma característica a mais, a troca da moralidade pelo pragmático. A troca daquilo que reflete um sentimento moral, de uma moral cristã sólida e não fingida, trocar isso pelo pragmático. Deixa eu explicar aqui. O que é o pragmatismo? O pragmatismo não importa fazer o que é certo, importa fazer o que dá certo. E isso não vem de Deus. Nós temos que fazer o que é certo, e o que é certo é aquilo que vem da instrução do Senhor, é aquilo que vem da instrução da sua palavra. A gente vive num mundo assim. A pós-modernidade é isso. Se está dando certo, se você conseguiu subir no emprego, de posto no emprego e melhorar salário, pouco importa se a sua estratégia não foi moralmente aceitável. É o que o pragmatismo fala. O importante é que você passou, não importa se você colou. É a ideia de que o importante não é fazer o certo, é fazer o que dá certo. Eu lhes digo, não! E é preciso que os nossos filhos aprendam dentro das nossas casas que é preciso fazer certo, é preciso fazer o que é certo, é preciso fazer aquilo que honra o nome de Jesus. É preciso que cada coisa que falarmos, pensarmos e fizermos na nossa vida, na escola, no namoro, na atividade profissional, nos nossos negócios, é preciso que isso honre o nome de Jesus. E não pode haver na minha vida e na sua nenhum desejo maior e mais intenso do que esse, de honrar o nome de Jesus por meio do nosso comportamento. E quando você pensa assim, você não vai querer fazer só o que dá certo, você vai querer fazer o que é certo, o que é correto. Então, essa é uma quinta característica, a troca da moralidade pelo que é pragmático, pelo pragmatismo. O pragmatismo é outra praga dos tempos atuais, é outra epidemia dos tempos atuais e coloca armadilhas muito frequentemente nas nossas vidas. Eu quero falar de mais duas características aqui dos tempos atuais. Uma delas é o consumismo. O consumismo. Dá para a gente falar muito sobre consumismo, mas eu quero me deter aqui. O consumismo é muito mais do que uma mania de comprar coisas, do que o desejo de se satisfazer com
com bens materiais. É isso também, ou talvez seja principalmente isso. Mas eu quero dizer que o consumismo se tornou um modo de vida. E uma das consequências, ou um dos subprodutos do consumismo na nossa vida, é quando você começa a enxergar os outros ou as outras pessoas como fonte de satisfação dos seus desejos pessoais. Você passa a tratar as pessoas como coisas que você vai consumir para satisfazer o seu desejo pessoal. Então, filhos que só reclamam dos pais e acham que os pais têm que dar tudo para eles. É um filho consumista. O pai é só aquela fonte, o pai e a mãe, né? Eles são só aquelas fontes de coisas, de bens para eles. É uma perspectiva consumista. Crentes que só vivem reclamando da igreja, reclamam do pastor, reclamam do sermão, reclamam do louvor. Eles não se comportam como adoradores, mas como consumidores de serviços eclesiásticos. Assim como há os consumidores de serviços familiares, vamos dizer assim. E essa perspectiva de que o outro existe para me servir, como aí no mercado de consumo, você entra numa loja, no salão de beleza, todo mundo te cerca, te paparica, estende um tapete vermelho para você, te dá isso, te dá um cafezinho, te oferece todas as coisas, te faz tudo para te agradar, para te servir. Lá na loja, lá no salão de beleza, você acha então que na família tem que ser assim também, todo mundo te servindo, que na igreja tem que ser assim, isso é o consumismo. E um subproduto desse consumismo é justamente isso, enxergar o outro apenas como alguém que eu tenho que usar, ou posso usar para me satisfazer. Quantas famílias estão sendo detonadas assim, de maridos que tratam suas mulheres assim, de mulheres que pensam que seus maridos são isso, e filhos com relação a pais, e pais com relação a filhos. E uma última característica, dentre outras que poderíamos falar, está o imediatismo. Imediatismo. É isso. A ideia de se agastar, de se desgastar, de lutar, de se esforçar, né, de pagar um determinado preço para certas coisas, entre as quais, obviamente, não está a salvação, cujo preço já foi pago. Mas essa coisa vai perdendo perspectiva. Me faz lembrar, sabe, daqui aquele encontro de uma conversa de Pedro com Jesus. Jesus falou para os seus discípulos assim: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu tenho que dizer para vocês, lá eu vou sofrer, eles vão me prender, eles vão bater em mim, eles vão me matar. Lembra o que Pedro falou com ele? Ele falou: Senhor, tenha misericórdia do Senhor, não fala essas coisas, isso nunca vai te acontecer. Jesus deu uma resposta dura para Pedro, falou assim: arreda, Satanás. Pedro, a sua perspectiva é perspectiva de homem, não é perspectiva de Deus. Qual que era a perspectiva de Pedro? Era a perspectiva da glória sem a cruz. Pedro estava interessado na glória, em Jesus tomar o poder em Jerusalém, restaurar o reino de Jerusalém, botar os romanos para correr. E ele estava interessado então nessa glória, mas nem passava pela mente dele a cruz. É preciso que nossos filhos entendam que estamos debaixo da graça, da bênção de Deus. Nós temos que lutar com hombridade, com honestidade, com decência. Quando eu estudo muito porque quero ser um engenheiro, ou porque quero ser o melhor médico, ou porque quero ser um grande advogado, esse meu esforço tremendo para conseguir as coisas é um ato de obediência a Deus e é um ato de fé, porque eu creio que Deus vai me abençoar. Mas é preciso que eu tenha essa perspectiva de que eu preciso me esforçar. Mas no tempo atual, a gente tem aí uma marca que é o imediatismo, que é terrível, que está criando uma geração inteira de pessoas, de jovens fracos, sem fibra, sem vontade. E é preciso que nós, pais, eu tenho 2 filhos jovens, eu tenho um filho de 24 e um filho de 25 anos. Eu tenho que estar o tempo todo atento para que eles percebam que a vida é isso, a gente tem que lutar. Debaixo da graça de Deus, mas nós temos que lutar sempre. Então eu falei aqui com vocês hoje algumas das características desse tempo e como que elas influenciam a família. Falei da troca da ética pela estética, falei da troca do perene pelo descartável, da troca dos absolutos pelo relativo ou relativismo,
a troca do dogmático pelo vivencial, a troca da moralidade pelo pragmático ou pelo pragmatismo, falei do consumismo e falei do imediatismo. Meus irmãos, o que eu digo para vocês, para encerrar aqui a nossa conversa, é: não vos conformeis com este século. Não se conformem com este século. Reajam, sejam sóbrios, sejam vigilantes, orem mais, se prostrem mais diante do trono de Deus, busquem a presença de Jesus e a instrução dele, para que vocês, meus irmãos e minhas irmãs e suas famílias, sejam vitoriosos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe, foi um grande prazer. Amém.